Então hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo que nós fizemos na semana passada. Na semana passada a gente falou em 1 Pedro, vamos mais uma vez para 1 Pedro, para estudarmos juntos essa carta tão importante para nós. E é muito interessante que eu e o pastor Wesley, nós não tínhamos nos conversado na ideia de vamos acertar o que você vai pregar de manhã para eu fazer alguma coisa à noite que seja útil. Ele até me informou que ele ia pregar, mas a mensagem não foi alterada por causa disso. Mas hoje pela manhã o pastor Wesley trouxe justamente o estudo para nós sobre o novo nascimento, a importância de nós, que é para qualquer pessoa, na verdade, nascer de novo, né? Que sem nascer de novo ninguém pode entrar no reino de Deus, ninguém pode ter esperança para uma vida eterna se não houver anteriormente, né, durante o seu período de vida, um nascimento genuíno do Espírito do alto, né? Nascimento do Espírito do alto. É interessante que aquele texto é tão completo, tão rico, e o livro de João é um livro muito bonito de ser estudado. Se você perceber e olhar com mais riqueza de detalhes, porque uma das coisas que é importante e que eu tenho visto que cada vez é mais necessário para nós aprendermos a praticar é que nós não devemos simplesmente ler a Bíblia por ler a Bíblia. Eu tenho uma meta no dia de ler 3 capítulos da Bíblia, eu tenho uma meta de ler um livro a cada mês. Isso não é a coisa mais importante. O que eu vejo que é muito importante é que nós leiamos a Bíblia meditativamente, ou seja, considerando todos os detalhes, perguntando para o texto detalhes que ele quer nos exprimir, para que a gente possa enxergar esses detalhes. Se você for ler o Evangelho de João, você vai ver claramente que João ele usou muito a questão de luminosidade. Eu gosto muito da questão de artes, eu sempre, desde criança, já falei várias vezes aqui para os irmãos, meus pais sempre me levaram a museus, eu vou a qualquer lugar, eu vou no museu, eu procuro descobrir qual é o museu que tem naquela cidade, o que eu posso aprender com aquela cultura, né? Ou entro também em igrejas históricas, porque muitas igrejas históricas têm muita arte dentro dela, né? A gente sabe que antigamente se investia muito em arte dentro das igrejas. Então eu sempre sempre foi investido na minha vida essa cultura de ter essa percepção de arte e tudo mais. E se você vê João ele é um artista ao escrever seu evangelho, pois João ele usa muito a questão de luzes. Todas as vezes que uma notícia muito boa está por acontecer, todas as vezes que alguma coisa é feliz, é tudo muito claro. É durante o dia, é sempre uma coisa muito assim. Sempre que tem uma figura estranha, um momento meio complicado, sempre vai ser de noite, João. E não é que então ele manipulou o texto para isso. Mas ele sabia que aquilo ali era um detalhe que ele poderia agregar e falar, as pessoas vão perceber isso no futuro. Elas vão perceber que Jesus está lá no jardim de noite, sofrendo em agonia. Elas vão perceber que Nicodemo vai chegar de noite, com medo da perseguição. Elas vão perceber essas coisas. E ele vai usar, então, muito essa questão e vai falar que Jesus, propriamente, ele tem aquele texto claro dizendo que ele é a luz do mundo, né? Então, todas essas coisas, João vai usando isso, é pura arte. Isso é pura arte. É alguém que pintando um quadro para nós enxergarmos. Mas o texto dessa noite, que nós vamos tratar, e é 1 Pedro capítulo 4, ele justamente vai falar conosco sobre o que vem depois. Legal. Graças a Deus, fomos alcançados por Cristo, nós nascemos de novo, nós somos novas criaturas, nós já temos um novo estilo de vida para começar. Mas como é que eu devo proceder? O que eu devo fazer? É interessante que Jesus, quando ele vai falar sobre a vida que nós temos pós nascermos de novo, ele vai descrever para nós que existe um custo nisso. Que existe uma maneira de ser vivida que é diferente da maneira anterior. E ele vai colocar isso com 2 ilustrações muito bonitas, os irmãos não precisam ir lá comigo, mas ele vai dizer isso em Lucas 14, dizendo, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la.
Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Ou, e se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então existe um custo. O discipulado, a vida pós-salvação, existe um custo. E nós temos que ter essa ciência, que é um novo estilo de vida. E não é só um estilo de vida no sentido que eu vou mudar o meu vocabulário, não é um sentido de vida que eu vou mudar minhas vestimentas, não é nada exterior a mim que é realmente que eu tenho que calcular. O que nós precisamos calcular é que a vida com Cristo que requer de nós tudo. Tudo, absolutamente tudo. Tudo que você tinha de sonhos, de planejamentos, de tudo mais, tudo isso vai ser requerido pelo seu Deus. E não por uma maldade de um Deus controlador, de um Deus que quer possuir você. É justamente porque nós estamos voltando à possibilidade do Éden. Lá no Jardim do Éden, Deus criou um mundo perfeito, em que ele disse: façam desta forma e tudo vai sair bom. Não vai ter problema nenhum. Agora, no dia que vocês tomarem uma decisão de fazer uma coisa que eu estou dizendo para não fazer, o problema vai entrar nesse mundo. Vocês vão morrer e todas as coisas vão começar a ruir, ruir e ruir. E é exatamente isso que aconteceu quando o homem tomou uma decisão. Ele quis seguir os seus sonhos. Ele quis ser capaz de ter a possibilidade de decidir o que é bom e o que é ruim. Não é que ele deu a capacidade ao comer do fruto de começar a enxergar, isso é bom e isso é ruim. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que ele foi capaz, a partir daquele momento, de dizer aos seus olhos o que é bom e aos seus olhos o que é ruim. E quando eu recebo Cristo como Salvador, quando eu nasço de novo, quando eu tenho uma nova vida em Cristo, é justamente isso que eu estou aprendendo agora. A voltar a depender 100% da sabedoria de Deus, do entendimento de Deus para a minha vida. Então, o que eu pensava que seria bom, onde eu queria andar, com quem eu queria trilhar as coisas, os caminhos, era eu, pecador, que estava fazendo aquilo. Então, eu entrego tudo que eu tenho e digo: Deus, agora é contigo. Me mostra o caminho. Me faz andar no que tu queres que eu ande, por onde quer que eu devo andar. E é esse o custo que nós temos que ter em mente. Uma coisa que por anos eu tenho visto é que os anos vão passando, as pessoas vão vindo à igreja, vão conhecendo a Cristo, vão estando aqui conosco, mas as pessoas parece que algumas não conseguem estar lá e entender, agora eu sou uma nova criatura, minha vida é diferente, eu vou começar a fazer coisas diferentes. Quando uma pessoa vai para uma faculdade, ela aprende uma profissão. E ela ganha todos os recursos necessários para que ela aprenda aquela profissão. Quando ela entra numa empresa, ela não fica lá sendo ensinada detalhe por detalhe do que ela tem que fazer. Ela até vai aprender, você tem responsabilidade de fazer isso, 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 isso. Vai passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, que é o tempo de experiência. Após esse tempo de experiência, o que acontece? Todo mundo quer, se você é um empregador, que a pessoa automaticamente comece a trabalhar sozinha. Ela começa a tomar as decisões certas porque ela já sabe o que ela tem que fazer. Só que, aparentemente, na vida cristã, as pessoas acham que não é assim. Que ela vai ir numa igreja, aí ouve uma mensagem, tá, legal. Aí depois chega no domingo e não sabe mais o que aprendeu no anterior, e não sabe o que aprendeu no anterior, e não cresce.
Se fosse uma vida cristã, uma profissão, quantos de nós ainda estaríamos empregados? Porque não cresce, não sabe andar por conta própria. Quando eu entro numa sala de aula, ninguém chega no meu lado e fala: olha só, para dar essa aula você precisa fazer assim. Não. No dia que eu entrei na escola lá, eu aprendi a cultura da escola. Eu aprendi como eles davam aula. O jeito que eu dou aula lá não é o jeito que eu dou aula. Tanto que quem é meu aluno particular sabe que eu sou diferente. Que eu gosto mais de comunicar. Por mais que lá tenha muita comunicação, mas a minha aula é baseada em conversação, é de bater papo mesmo e de forçar a pessoa a aprender a se expressar. Depois eu vou corrigindo as dificuldades. Depois eu vou corrigindo os pequenos detalhes. Ah, aqui tu tem que colocar um S a mais, aqui você muda a coisa assim, mas o meu grosso é o quê? Fala errado, mas vai falando, porque aí eu consigo te corrigindo. E com o tempo você vai se sentir mais à vontade para falar. Você vai começar a ouvir, vai começar a absorver o jeito certo de como é que se deveria falar aquilo, e você vai começar a trocar e vai falar naturalmente o certo. Como uma criança, né? A criança fala tudo errado e a gente vai corrigindo aos pouquinhos. É o mesmo processo. Línguas são sempre línguas. Mas ninguém fica lá chegando para mim e dizendo: ó, Daniel, agora, olha só, você tem que chegar. Você tem que recepcionar os alunos, entrar na sala de aula. Ninguém fica me dando essas instruções mais. Por quê? Porque eu já sei. Eu já sei o que eu tenho que fazer. E na vida cristã, nós já sabemos, ou deveríamos saber, o que nós devemos fazer. E é justamente isso aqui que Pedro vai estar descrevendo para nós em três diferentes áreas da nossa vida. 3 coisas que mudam a partir do momento que nós somos uma nova criatura. 3 coisas que nos são dadas. 3 novidades para nossas vidas. Que nós devemos aplicar no nosso coração, aplicar no nosso viver, para que nós possamos verdadeiramente andar como novas criaturas. Vivendo numa nova vida, vivendo numa novidade em todos os sentidos do nosso viver, sabendo como é importante o renunciar todas as coisas, o tomar a sua cruz e seguir a Cristo todos os dias. Todos os dias. Então, antes de nós entrarmos no texto de 1 Pedro, vamos a Deus em oração. Pai querido, obrigado. Obrigado, Deus, porque podemos abrir tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor não nos deixou por conta nesse mundo. O Senhor não nos abandonou. E também agradeço a Deus, porque o Senhor não nos deu uma segunda chance. Porque como um comentarista disse, se nos fossem dadas 1000 chances, nós pecaríamos 1000 vezes contra ti. Mas ao invés disso, o Senhor nos deu Jesus, que pagou pelos nossos pecados de modo completo, de modo perfeito. E nós, por mais que nós continuemos a falhar ainda, ninguém aqui é perfeito, nós temos sempre a quem recorrer, sempre a quem pedir perdão, e que nosso coração seja desejoso pelo perdão de Deus. Que nós não consigamos ficar afastados de Ti, que nosso coração queime em saudades, em amor por Ti, e não deixemos cada vez mais irmos nos afastando do Senhor. É muito fácil, Deus. É um passo a cada dia, é um pequeno retrocesso, e logo, logo nós estamos longe de Ti. Mas, ó Pai, sabemos que o Senhor nunca nos abandona, o Senhor sempre quer a comunhão conosco. E o Senhor, ó Pai, como o Pai do filho pródigo, também vem correndo ao nosso encontro quando nós voltamos a Ti. Então, ó Pai querido, nós te pedimos que o Senhor, por Tua graça, misericórdia, nos ajude a entender a nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Nos ajude a entender a preciosidade que é essa vida. E nós não vivamos mais como nós gostaríamos de viver, mas vivamos completamente confiados na Tua sabedoria, na Tua graça, no Teu plano para as nossas vidas, ó Pai. Se alguém não conhece Ti como Salvador, se não nasceu do alto, que dessa noite, ó Pai, possa conhecer o Senhor Jesus Cristo e começar a ter essa nova vida em Jesus. Nossa oração é essa, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. 1 Pedro capítulo 4. Nós vamos ver aqui 3 novidades que nós temos. O novo nascimento nos traz novidades. O novo nascimento nos traz novidades para a nossa vida, para o nosso dia a dia, nos traz coisas novas.
E que coisa gostosa é ter uma coisa nova. Eu não sei vocês, mas parece que tudo que é novinho, a gente fica tão feliz, né? Chega aquela coisinha, que legal, novinho aqui, em folha. Às vezes a gente tinha uma coisa velha por muitos anos, e a gente teve finalmente a possibilidade de trocar aquilo e colocar uma coisa nova no lugar, e a gente fica, puxa vida, que bom. Que coisa gostosa é ter esse aparelho que pode fazer coisas que os anteriores não faziam, ou essa roupa que agora tem cor de novo, não está desbotada pelo sol. É muito bom ter coisas novas. E na nova vida que nós temos em Cristo, há muitas novidades para nós. A primeira novidade que Pedro vai nos apresentar aqui no capítulo 4 é que o novo nascido ele tem um novo alvo. O novo nascido ele tem um novo alvo para a sua vida. Vamos ler versículos de 1 até o versículo de número 6. 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões das paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Não, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissolução, concupiscências, borracherias, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Então, o cristão, o novo nascido, ele tem um novo alvo de vida. Anteriormente, todos os nossos pensamentos eles eram voltados ao quê? A agradar outras pessoas. Eu me preocupava em agir, em tomar decisões que não fossem ofender outras pessoas, que não fossem me prejudicar como pessoa dentro de uma sociedade. Isso não significa que nós, cristãos, somos anarquistas. Não importa o que a sociedade diga, nós vamos fazer o que a gente bem entende. Não é isso que a gente está ensinando aqui. O cristão verdadeiro, ele tinha um alvo que era simplesmente agradar a carne, porque também era carne. Porque também estava naquele mesmo nível com os demais. Mas a partir do momento que nós nascemos do alto, que nós nascemos de novo, nós temos um novo alvo que é Cristo. É a imagem, como nós cantamos, a imagem do Deus invisível. Esse Cristo toda a minha atenção é Ele. Quando me perguntam o que é ser cristão, eu digo, ser cristão é conhecer cada dia mais a Cristo e viver aprendendo cada vez mais com Ele para ser completamente como Ele era. É esse relacionamento, não é as paredes dessa igreja. Porque se fosse as paredes dessa igreja, quem não está nessa igreja não adoraria a Deus. Então não são paredes. E se Deus um dia, pela sua vontade, trouxesse um desastre, e essa igreja fosse ao chão, deixaríamos de ser cristãos? Não, porque essas paredes são só paredes. São cimentos, são tijolos, são ferros, e é isso. Se tudo isso ruir, a igreja continua. A igreja continua, a igreja não se detém a esse lugar. A igreja continua por quê? Porque não é sobre esse local físico que nós estamos aqui. Nós estamos aqui por causa de uma pessoa. Uma pessoa que anos atrás veio a esse mundo, encarnou aqui nesse mundo e tomou o nosso lugar naquela cruz. Tomou o nosso lugar que nós éramos merecedores. E por causa dele, hoje, eu quero viver para ele. O custo do discipulado, o custo de uma nova vida em Cristo, que é abandonar tudo o que eu sou por causa de Cristo, é nada. Porque Cristo abandonou tudo o que ele era, no sentido que ele abandonou os céus perfeitos para se tornar homem como eu. E se tem uma coisa que eu vira e mexe, eu trago essa frase, é que o que mais me impressiona de todas as coisas que Cristo tem,
é que ele viveu a vida inteira espírito, 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 espírito. E a partir do momento que ele entra aqui no mundo, ganha um corpo físico, ele volta dos mortos, ele volta uma nova criatura, no sentido de que ele volta com um corpo santificado. E ele vai para toda a eternidade ser como eu e você. Como eu e você. O mesmo corpo restaurado, novo que Cristo ganhou, é o mesmo corpo que eu um dia vou ganhar. Tem maior amor do que esse desse Deus que se identifica comigo e que vai ser exatamente como eu sou para toda a eternidade? Na verdade, não. Porque eu vou chegar com o corpo completamente restaurado, seja o que for. Eu imagino que provavelmente essa marca aqui quando eu cabecei um degrau, quando eu tinha 3 anos de idade, não vai existir na eternidade. A minha cirurgia de apêndice, a que eu tenho aqui embaixo, não vai existir mais também. Mas o meu Cristo vai levar para toda a eternidade as marcas dos cravos nas suas mãos. Porque ele disse quando ele ressuscitou, toca aqui, toca aqui. Existiam as marcas ainda dele. Existiam as marcas e vão existir por toda a eternidade. E por causa de Cristo, então, eu ganho esse novo alvo. De não viver mais baseado, pensando, o que fulano vai dizer agora? Eu tenho que fazer dessa forma, porque senão fulano vai dizer, vai abrir a boca. Não. Meu único interesse é Cristo. É a sua palavra, é a verdade e nada mais. E nada mais. Entendendo que nessa nova vida que eu tenho em Cristo, eu tenho que me armar com um pensamento. Eu tenho que colocar na minha mente. Como nós falamos hoje em dia, e as empresas gostam muito desse termo hoje em dia, nós temos que ter um mindset. Né? Ter a mentalidade, é isso que mindset. Mente e set é a organização, então a tua mente organizada com esse foco de Cristo. Eu vou ler o versículo 1 novamente, mas na versão nova, versão transformadora, diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para sofrer. Porque se vocês sofrerem fisicamente por Cristo, deixarão o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. Então é isso que nós temos que ter, essa mentalidade. Quando vêm as dificuldades na minha vida, e aqui Pedro está batalhando com uma das heresias da sua época, de que Cristo ele nunca foi um corpo, que ele nunca ganhou um corpo, que ele era só uma alma que peregrinava por aqui. E ele vai dizer, não, ele sofreu na carne. O termo ali, carne, corpo físico, é literalmente isso, ele sofreu mesmo. Sabe quando você corta a mão, quando cortou a mão também. Quando bateram o martelo com os tachões para pendurar ele, realmente penetrou a carne dele, doeu mesmo. Sabe, a gente sente dor quando a gente bate o martelo no dedo. Imagina quando atravessa uma coisa na tua mão. Ele sofreu mesmo isso. E se eu sofro também, isso me ajuda. Me ajuda o que é me afastar desse desejo de querer ter prazer nesse mundo. Com toda a certeza, isso eu afirmo de camarote. O sofrimento é uma coisa que te tira o desejo de muitas coisas da terra. Todos aqueles sonhos, todas aquelas projeções que eu gostaria tanto de ter isso na minha vida, seria muito legal se eu tivesse uma casa assim, se eu tivesse não sei o quê, tudo começa a ficar tipo, não preciso disso. Não é necessário de verdade. Meu carro já está aí comigo já há 6 anos, eu já fiz 150 mil quilômetros no meu carro. Eu sei que quanto mais quilômetros eu rodo, mais chance eu tenho de ter que colocar ele para consertar o seu motor. E aí você pensa, eu gostaria tanto de ter um carro mais novo, que tivesse um cheirinho mais de novinho, né? Não que meu carro seja fedorento, mas que tenha um cheirinho mais novinho. Eu tenho o Max pendurado, é muito cheirosinho. Recomendo, se você nunca usou, fica bem cheirosinho o seu carro sempre. Então, você quer ter aquelas coisas. Eu dirigi uma vez, porque eu deixei meu carro no conserto. O mecânico falou, usa o meu carro durante o dia enquanto está consertando. Ele me deu um Uninho, acho que 2020, eu acho. Eu apavorei, porque eu nunca tinha dirigido um carro de direção elétrica.
Eu falei, caramba, isso não faz força nenhuma, o negócio vai para tudo que é lado. Então, você tem, eu dirigia o queixo duro. Aí passei para a hidráulica, achava aquilo revolucionário. Quando eu dirigi o elétrico, eu falei, caramba, meu carro está muito defasado. Mas eu não preciso. A verdade é essa, eu não preciso de um carro de direção elétrica. Se Deus um dia, lá na frente, quiser, ou sei lá, alguma coisa acontecer com esse carro, e eu precisar adquirir um novo carro, Deus sabe. Mas a gente começa a perder isso. A gente começa a não querer passar o resto da nossa vida atrás dos meus próprios desejos. O desejo que eu tenho é de conhecer a Cristo e de poder fazer Ele conhecido a todas as pessoas que me conhecem. E de poder abrir o meu coração e dizer: existe um grande Deus que nos ama, que não quis ficar no seu céu de braços cruzados vendo o meu sofrimento, mas que veio a esse mundo, encarnou, tomou uma forma, foi um bebezinho que teve que mamar de peito, que teve que ser trocado, que teve que ser limpo, porque não tinha capacidade, era um neném. Tudo isso para que eu e você tivéssemos uma nova vida. Então, os meus alvos pessoais, os meus projetos, tudo isso vai ficando para trás, porque eu quero agora fazer a vontade de Deus. Eu tenho um novo alvo, um novo objetivo na minha vida. E é interessante que ele progride esse texto dizendo assim, ó, no passado, versículo 3, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer, aqueles que não creem. Vocês tinham imoralidade, desejos carnais, faziam farras, bebedeiras, festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Agora essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas e por isso os difamam. Eu falo muitas vezes para os jovens, né, por mais que a lógica muitas vezes seja óbvia, mas quando a gente olha a vida de uma pessoa do mundo e olha a nossa vida, a gente fala, melhor a vida que eu tenho. Porque as pessoas do mundo usam entorpecentes e às vezes perdem a mão no entorpecente e morrem. Morrem. Morrem de um dia para o outro. Recentemente, um baterista de uma banda muito famosa, ele usou um entorpecente a mais, ele já tinha problemas com drogas e tudo mais, ele usou mais entorpecentes do que ele deveria, ele morreu. O coração dele não aguentou. Ligaram para emergência, foi lá no hotel onde ele estava, morreu. E aí você pensa, o cristão não usa drogas, ou teoricamente não deveria, né? Porque faz mal para o seu corpo. Então você está tendo um caminho que é melhor do que o caminho do mundo. Então, logicamente falando, é melhor. No sentido geral da história, é melhor ser cristão ou ter o estilo de vida cristão, vamos dizer assim. Mas é mais do que isso, porque não é só um estilo de vida que nós ganhamos. É uma novidade de vida, é um olhar diferente para a vida. É um olhar de dizer assim, ó, isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. Esse mundo, esse sistema, o teu chefe, o 13º, o imposto que você tem que pagar, o IPTU, o IPVA, tudo isso vai passar. Vai passar. Mas a eternidade vai ser para sempre, por isso se chama eternidade. E as pessoas, quando nós nascemos de novo, quando nós vivemos essa nova vida, eles dizem, que coisa mais de louco. Agora vai pagar de santinho. Agora vai dizer para mim que não faz mais farra. Vai ficar lá beijando a mão do pastor. E tudo mais. E as pessoas pensam que é isso que é a vida nossa. Mas isso não é. Porque é uma vida de relacionamento com Cristo. É com o próprio Cristo que nós nos relacionamos. E muitas vezes as pessoas ficam nesse pensamento de que, eu gostaria tanto de ser diferente, mas sabe, eu já fiz tanta coisa errada na minha vida, tantas coisas que me prendem, tantas coisas que eu fiz, não necessariamente assim, milhões de anos atrás, mas que eu fiz que me afastaram de Deus. Eu gostaria de falar uma frase que eu escrevi aqui, não gostaria de errar a minha própria frase, simples, mas gostaria de falar exatamente. O que você fez no passado não define o teu futuro. O que você decide agora define o teu futuro. O que você fez no passado é passado, não dá para mudar. Já foi. Você pode se arrepender daquilo, você deve se arrepender daquilo. Você deve querer abandonar aquilo que você fez no passado, mas você não vai ser escravo daquilo para a tua vida inteira.
Agora, se você hoje continuar decidindo ser escravo daquilo, isso vai influenciar o teu futuro. Agora, se no dia de hoje eu tomo uma decisão dizendo, eu não quero mais, eu quero me arrepender daquilo que eu fiz, eu quero ter uma nova vida, aquilo ali vai ser perdoado. Aquilo ali vai ser perdoado e você vai ter um novo futuro. Não importa o que você já fez nessa vida, não importa, literalmente não importa. Um ladrão estava do lado da cruz, na cruz de Cristo, sendo pregado junto com ele. E aquele ladrão não pode dar um dízimo, que as pessoas acham que dízimo leva para o céu. Aquele ladrão não pode dar um folhetinho. Aquele ladrão não pode fazer absolutamente nada. Nunca foi numa igreja, talvez. Nunca fez nada. Mas aquele ladrão recebeu de Cristo uma frase que mudou a sua vida. Hoje, por causa de uma decisão no hoje, estarás comigo no paraíso. Então, quando nós tomamos uma decisão no presente momento, isso altera o meu futuro. Agora, se todos os meus presentes vão passando e nada é tomado, nenhuma decisão é tomada, realmente nada vai acontecer. Mas hoje nós podemos mudar o futuro quando nós entregamos a Deus a nossa vida. Quando nós entregamos aos seus pés uma nova vida. Lutero, ele disse que ao nosso mestre deram uma coroa de espinhos. Por que achar que para nós eles nos dariam uma de rosas? O sofrimento, a perseguição, essa visão que as pessoas têm do cristão, de dizer agora você vai ser todo bonzinho, todo não sei o quê, é o mínimo. É o mínimo. É óbvio que eles iriam vir contra nós, porque contra o meu mestre, contra o meu Senhor, eles foram muito duros. Muito duros. Mas ele novamente, Pedro, ele vai trazer a memória. Ele fala no versículo 1, tenham em mente o que Cristo sofreu, e agora ele vai falar novamente sobre isso. Versículo 5, lembrem-se, então coloca na mente também, lembrem-se, porém, de que esses que estão difamando vocês, esses que estão falando mal de vocês, que estão agora fazendo esses julgamentos, eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos. Julgar os vivos e a julgar os mortos. Por isso, as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos, pois embora estivessem destinados a morrer, como todo ser humano, agora vivem para sempre com Deus pelo Espírito. Algumas pessoas leem aqui esse texto e ficam confusos. Como é que é assim? Depois que a pessoa morreu, ela ouviu o evangelho? Não. Toda a criatura que nasceu nesse mundo, nasceu morta. Morta. Efésios vai deixar clara essa ideia, de que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mortos. Estávamos destinados à morte. Era o nosso destino final. Mas aos mortos, que somos nós, foi pregado o evangelho. E por mais que talvez esses homens e mulheres que naquele momento estavam sofrendo perseguição, difamação, estavam sendo condenados pelos homens a morrer, eles não morreriam mais. Porque eles tiveram uma vida transformada pelas boas novas. As boas novas foram anunciadas mesmo eles tendo o julgamento dos homens de que eles iriam morrer. Mas agora, depois da sua morte física, eles vivem, porque eles vivem para sempre com Deus pelo Espírito. Essa é a novidade de vida que nós temos. Então, quando nós nascemos de novo, a primeira coisa que nós ganhamos de Deus é um novo alvo. Um alvo de amar a Cristo, de conhecer a Cristo, de tê-lo em nossa vida todo o tempo. Segunda coisa que nós ganhamos com o novo nascimento é uma nova perspectiva. Uma nova perspectiva. Versículos 7 a 11 diz assim, 1 Pedro 4, versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus.
Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele começa a dar uma nova perspectiva, e essa nova perspectiva que todo cristão tem é: o fim está próximo. O fim está próximo. Eu sigo um perfil no Instagram que ele pega matérias, pega coisas do dia a dia das pessoas. Filmagem, por exemplo, agora está tendo as coisas na Ucrânia. Antes ainda de ter aquela invasão, tinha já filmagem de pessoas assim, pessoas normais, que pegavam seu celular e filmavam as movimentações dos tanques chegando às fronteiras e tudo mais. Então são coisas do dia a dia, passear em tal lugar, e é um popular filmando e coisas assim. Ontem eu estava assistindo e era uma entrevista do Vladimir Putin e ele falando da reconstrução. Nós vamos agora para reconstrução e reconstrução. E aí os comentaristas, depois depois de terminar a matéria, tinha tipo uma bancada assim, e eles falando: então agora as pessoas desse mundo estão cansados desse império, desse domínio dos Estados Unidos sobre todas as nações. Agora chegou a vez da Rússia. E a Rússia vamos voltar a conquistar e tudo mais. E eles falavam: e quem é o próximo? Polônia, talvez? E aí eles começavam a falar a Eslováquia, a Eslovênia, todos esses países, mas eles não usavam esses nomes. Eles usavam outros nomes, que eu creio eram os nomes que eram usados na época da União Soviética. E eles começaram a usar todos aqueles nomes, e aí você pensa: opa, aquilo ali que está acontecendo na Ucrânia não é o que está acontecendo na Ucrânia. Aquilo ali é o início de tudo que eles querem fazer. E aí você pensa: então uma guerra está realmente a caminho. E aí a gente sabe, guerras a caminho. Jesus falou. Vocês vão ouvir rumores de guerra, né? Tudo mais, a gente sabe dessas coisas. Então o fim está próximo. O fim está verdadeiramente próximo. Verdadeiramente próximo. Creio que nós provavelmente somos de verdade a geração que está prestes a ver o retorno do grande Rei Jesus. Agora o meu coração vai balançar, vai tremer, vai fraquejar diante de tudo isso? Não. Eu deveria, na verdade, saltar de alegria. Finalmente, olha só, tantas gerações passaram, todo mundo esperando. Paulo disse: nós que estamos vivos, logo seremos arrebatados. Todo mundo morreu com a esperança de que isso ia chegar, e chegou a vez, e parece que o número que tocou foi a da nossa senha. Mas sabendo que o fim está próximo, tendo em mente que o fim está próximo, tendo essa nova perspectiva de que tudo está por acabar, o que eu devo fazer? Devo sair às ruas, lutando e gritando e falando? Não é isso que ele falou. Versículo de número 7, ele fala: sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Sabendo que o fim está próximo, sabendo que o fim está chegando, eu devo ser criterioso e sóbrio. Ou como a outra versão diz, eu devo ser disciplinado em minhas orações. Eu devo ter uma rotina de oração disciplinada, de pegar horas do meu dia exatos e falar: eu vou orar nessa hora e eu não negociarei. Não vou negociar. Pode me ligar, o presidente da República pode fazer o que for. Esse horário é eu e Deus. Sou eu e Deus. Eu vou acordar, eu vou levantar e eu vou orar. Eu vou ser disciplinado em oração. Eu vou pedir para Deus nos livrar, eu vou pedir para Deus nos guiar, eu vou pedir para Deus que salve. Eu vou fazer orações constantes, regulares, sem negociação. É isso que nós devemos ter. O fim está chegando perto? Agiliza. Para de viver a sua vida egoísta. Para de pensar só em si e começa a orar. Começa a orar constantemente, diligentemente, todos os dias. Ore, ore e ore. Porque nessa nova perspectiva que nós temos, nós sabemos que sem Cristo nós não podemos fazer nada. Então nós devemos orar e depender desse Deus, que eu abandonei tudo por Ele.
pela inteligência, pela sabedoria dele, eu abandonei tudo. E para que eu possa receber essa sabedoria para o meu dia a dia, eu preciso orar. Eu preciso que ele fale comigo. Eu preciso abrir meu coração para que o meu coração seja cada vez mais moldado ao que ele quer de mim. Então, sabendo que o fim está próximo, eu devo orar constantemente. Mas oração não é a coisa mais importante dessa lista aqui. Porque no versículo de número 8, ele vai falar assim, ó, acima de tudo, absolutamente de tudo, amem uns aos outros sinceramente. Amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Nós, igreja, eu creio, e eu vejo isso na minha vida, nós falhamos por muitos e muitos anos em estender amor. Estender amor não significa que a gente aceita todas as coisas. Não é isso. Estender amor não significa que eu abraço todos os comportamentos desse mundo. Mas estender amor significa que eu abraço todas as pessoas desse mundo. Se a pessoa tomou uma decisão na sua vida de ir para uma linha que é completamente contrária à minha, o fim está tão perto, sabe? O que vai chegar lá daqui a 10, 15 anos, as pessoas dizerem, olha lá, ele lá se misturando com esse povo. E sabe o que eu mais consigo ouvir quando eu vejo alguém tendo esse pensamento, olha lá ele se misturando com esse povo? É os fariseus dizendo, olha lá Jesus com os pecadores. Olha lá Jesus com a prostituta no poço. Olha lá Jesus comendo com eles. Jesus não sabe quem eles são. Jesus tinha essa noção de que o fim estava próximo para ele. Ele tinha a noção que ele tinha um ministério desse tamanho. 33 anos, ele sabia disso. Mas ele abraçou, ele estava perto, ele encostou em todos, ele estava verdadeiramente próximo, ele amou intensamente. Amou intensamente e sinceramente a todos. As pessoas precisam saber que nós queremos que elas mudem. Mas se a gente começar a vir alguém aqui e a gente começa a julgar com os nossos olhos, a ter outras coisas, quem é que vai voltar? Quem é que vai voltar? Nós devemos amar essas pessoas. Cristo amava as pessoas, mas ele nunca deixava as pessoas serem como elas eram, para todo sempre. Ele em amor ia mostrando, e em amor as pessoas iam mudando. Tem uma coisa que eu tenho convicção, eu falei recentemente com um amigo meu, é que por mais que eu faça apelo, que eu fale, que eu argumente, a obra de transformação não é minha. Não é minha, não consigo. Eu sofro, eu penso, Deus seria tão melhor se essa pessoa fosse, abrisse a cabeça dela, entendesse as decisões que ela está tomando, mas eu não posso mudar essas decisões. Não é comigo. Está acima de mim, está além da minha possibilidade. Mas eu confio em ti. E eu continuo amando. Eu continuo estendendo a mão, continuo dizendo, olha aqui, estou disposto. Estou disposto. Quer ajuda? Eu estou aqui para ajudar, mas eu não posso carregar no colo. Eu estou aqui disposto a ajudar, mas tem que tomar você as suas próprias decisões. Sabendo que o fim está próximo, a gente deve amar. Deve amar. Deve amar. Não importa o que as pessoas vão dizer de nós. Sabe, a gente fica muito preso aos julgamentos dos outros, mas a nossa mente é em Cristo. É em Cristo somente. Confiando nele, orando nele, porque esse processo de amar de uma forma tão aberta, assim, pode ser corrupto no nosso coração e a gente pode se enredar em coisas que a gente jamais imaginou. Pode acontecer. Por isso que a oração disciplinada é necessária. É por isso que a constante comunhão com Deus é necessária, para que, por mais que o meu coração se abra e eu queira amar essas pessoas, eu não me perca nesse amor. Porque o meu amor primordial e maior de todos é para Ele. Mas eu devo amar as pessoas com tudo que eu posso. Me desgastar pelas pessoas com tudo que eu posso. Verdadeiramente abrir as portas para que as pessoas possam ouvir a verdade. Ouvir da verdade. Ouvir de quem é Cristo e não de quem nós somos. Então nós devemos amar. Sabendo que o fim está próximo, nós devemos amar
acima de todas as coisas, amar. E não sou eu que estou dizendo que é acima de todas as coisas. O próprio texto nos ensina isso. Segunda coisa, esse amor ele vai nos levar a outras atitudes. Versículo 9, abram suas casas. Abra sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Sabe? Quantas pessoas gostariam de ter só um momento de amor, de comunhão, de carinho, e ficam isolados nos seus cantos, sem ninguém se aproximar? Abre a porta da sua casa. Abre a porta da sua casa. Ah, mas as pessoas vão reparar na minha casa, o fim está perto. O que vai durar isso aí? Abra a porta da tua casa, deixa entrar, seja inclusivo, convida para estar junto. Chega perto, vem para cá. Não importa o que aconteceu no passado, se teve alguma situação, esquece, abre a porta. Eu quero receber você. Eu quero que você esteja comigo. Eu quero que você possa se sentir amado e incluído. Abra a porta da sua casa. Abra a porta da sua casa. E a última ação aqui que diz, é a ação no versículo 10, Deus concedeu a cada um dom. E vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina, como diz no texto que eu li antes, dispenseiros da multiforme graça de Deus. E ele vai mostrar em exemplo no versículo 11, se você tem o dom de falar, então faça de acordo com as palavras que Deus te dá. Se tem o dom de ajudar, faça com a sua força que Deus lhe dá. Assim, tudo que vocês realizarem trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, todos nós temos dons diferentes. Se você é uma nova criatura, você não tem como olhar para mim e dizer, eu não sei fazer nada, Deus não me dê nenhum dom. Você está fazendo Deus mentiroso. Porque a palavra diz que você ganhou um dom dele. Então, se você tem um dom de oratória, se você sabe falar, se você sabe comunicar, fala. Tem gente que quer ouvir. Tem gente que quer ouvir uma palavra de consolo. Tem gente que quer ouvir uma palavra de encorajamento. Fala, abre a tua boca. Ah, mas eu não sou bom de falar. Tudo bem. Você consegue ajudar essa pessoa? Consigo. Ajuda. Ajuda a pessoa. Estende a mão, oferece uma hora do teu dia. Oferece um prato quente. Ajuda essa pessoa. Se você não sabe o que fazer, mas faça alguma coisa. Você ganhou algum dom de Deus. Você tem algum dom que Ele te deu. Ajuda, usa para a glória dEle. Isso tudo trará glória a Deus. Glória a Deus. E a glória, o poder pertencem a Ele. Então nós devemos pegar o que Ele nos deu e para Ele devolvermos. Em forma de amor pelo nosso próximo. Em forma de amor pelo nosso próximo. Então, nova criatura, uma nova pessoa, além de ter um novo alvo de vida, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ela sai desse amor a Deus sobre todas as coisas, que é o alvo número 1, e vai para o alvo número 2, amar o próximo como a si mesmo. E esse novo alvo, nessa nova perspectiva que ela ganha, ela tem essa noção de que o fim está perto. O fim está perto. Vamos dizer que passem 100 anos e nada aconteça. Ainda assim é pouco. Ainda assim é pouco. Então nós devemos amar, orar, acolher, recepcionar e servir ao próximo. E por fim, para nós não nos estendermos muito, versículos 12 a 19. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel
criador na prática do bem. Então a terceira coisa que nós ganhamos é um novo paradigma. Há uma quebra de paradigma. E paradigma é uma regra, é uma ideia geral, de concepção geral de que isso aqui é sempre dessa forma. Quando acontece isso, é assim. Quando há uma quebra de paradigma, é porque alguém fez uma coisa e falou, podia então ser diferente. Então se quebrou aquele paradigma de que isso era bom, aquilo era ruim, se quebra um paradigma. E o paradigma que é quebrado aqui é sofrer é ruim. Sofrer é ruim. Esse é o novo paradigma que é quebrado na nossa nova vida em Cristo. Sofrer não é ruim. Sofrer não é ruim. Sofrer, na verdade, é um sinal, é uma aprovação, é um selo de que a gente está tendo uma nova vida em Cristo. Existe aqui esse fogo ardente que vem com as provações. E é importante entender claramente o que é uma provação e o que é uma tentação. Tentações são todas aquelas coisas que são colocadas na nossa vida para que nós venhamos a cair. Satanás, ele nos tenta com milhões de coisas, nos oferece várias coisas para que a gente venha a tomar decisões que nos afastem de Deus. Isso são tentações. Provações são coisas que Deus coloca na nossa vida para nos testar. Eu, como professor, eu coloco prova toda hora na frente dos meus alunos. E não é porque eu quero que eles caiam. E não é porque eu quero que eles fiquem tristes. É porque eu quero saber o quanto eles sabem. Eu quero que eles possam me provar o que eles sabem. E muitas vezes as provas que eu dou são os estalos na cabeça deles dizendo, eu preciso estudar isso aqui mais. Isso eu não estou sabendo. Eu preciso saber mais dessa matéria. Isso aqui eu não peguei ainda. E eles vão atrás e tudo mais, vão aprendendo. A mesma coisa é com Deus. Quantas provas vieram na minha vida e eu pensei, puxa, errei muito, hein? Não usei a palavra certa, não tive atitude legal, não fiz isso, não me comprometi de verdade, disse que ia fazer uma coisa e acabei não fazendo. E aí eu começo a perceber, tá, legal, entendi. E aí Deus me manda uma nova prova. E aí eu percebo, aquela prova, olha, maravilha, hein? Agora estou sabendo melhor. Eu tenho um amigo meu que recentemente eu jantei com ele com a esposa, e ele está fazendo concurso atrás de concurso, concurso atrás de concurso, concurso atrás de concurso. Ele falou, Daniel, eu estou fazendo tanto concurso, mas tanto concurso, mas tanto concurso, que eu já comecei a perceber as perguntas se repetindo. Eu lembro dessa pergunta aqui. Eu sei qual é a resposta. E ele nem precisa, ele só fica analisando para ver se não tem nenhuma pegadinha de mudança de alguma palavra. Beleza, isso aqui é C. Beleza, isso aqui é D. E ele sabe a resposta. Ele sai com confiança de que agora ele sabe. Mas por quê? Porque ele passou por uma prova, passou por outra prova, passou por outra prova e começou a ficar natural. Às vezes a gente fica, o Lucas, meu cunhado, às vezes fala, às vezes é tão difícil, parece que a gente é tão fácil. Eu falei, cara, eu sou 18 anos mais velho que tu. É óbvio que tem coisas que eu faço que é mais fácil. Mas o quanto que eu sofri para chegar aqui. Quantas coisas eu tive que aprender na marra, no sofrimento para chegar aqui. E eu, com a tua idade, fazer pior do que tu está fazendo. E eu tenho que incentivar ele a dizer, continua, é assim mesmo, errou, beleza, vamos lá, vamos continuar, vamos aprender de novo, vamos enxergar o problema, onde é que você caiu, para corrigir, e vamos seguir em frente. Ele é um menino novo, é um jovem adulto, 19 anos de idade, então ele tem muito para aprender, e isso qualquer um de nós. Tem coisas que vêm para mim, que para mim é simples de lidar, mas que para o irmão vai ser complicado. Tem coisas que o irmão passa, que é simples o irmão lidar, e que para mim vai ser complicado. E por isso que eu acho tão lindo essa multiforme graça que foi dito no versículo de número 10. Porque tem coisas que eu consigo chegar no irmão e falar, obrigado. Obrigado por isso, porque eu não teria essa percepção. Mas o irmão já sofreu com isso, o irmão já perdeu tal situação, o irmão já sofreu uma demissão, ou seja o que for. A gente tem dificuldades e provações diferentes. E a gente pode se completar como igreja. Por isso que é tão precioso o tempo estar aqui juntos, sabe? Cada um conectado no seu cantinho, não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso. Mas a igreja junto, constantemente junto, ela se aperfeiçoa, ela se ajuda e ela consegue fazer esse crescimento acontecer. Então o paradigma que nos é quebrado aqui é que sofrer é sempre ruim. Sofrer é sempre ruim, mas na verdade não. O fogo, e nós sabemos claramente isso, por várias e várias mensagens, talvez o irmão já ouviu, mas o fogo na Bíblia muitas vezes tem a imagem de algo que vai refinar a gente.
vai nos purificar, vai fazer com que a impureza suba para que possa ser retirado e o que sobra ali é simplesmente uma coisa que é aprovada, que é boa, que é pura. É importante o fogo para mudança. É importante o fogo para mudança. Né? A purificação é um processo que acontece no nosso dia a dia. Provas vêm, provas vão e a gente vai aprendendo. Mas o sofrimento que nós temos na nossa vida não deve ser ocasionado por nós mesmos por atitudes erradas. É isso que ele vai falar no versículo de número 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, como ladrão. Ou seja, não traz problema sobre a sua vida. Não traz problema para você, né, como se fala costumeiramente, uma sarna para você se coçar. Não faz isso, não seja estúpido. Tenha um pouco de juízo, seja inteligente, mas entenda que nós devemos, e vai ser normal a gente passar por dificuldades. E é maravilhoso, na verdade. Ele vai falar no versículo 16, se você sofre como cristão, não se envergonha disso. Não fique envergonhado. Não fique envergonhado. O Agostinho, ele disse, Deus teve um filho no mundo que foi completamente sem pecado. Ele teve somente um filho no mundo que foi completamente sem pecado, mas ele não teve nenhum filho sem sofrimento. Porque o próprio filho dele, que viveu nesse mundo sem pecado, sofreu. Então todos os filhos de Deus, absolutamente todos os filhos de Deus sofrem. Se o único que sem pecado veio a esse mundo sofreu, o que sobra para mim e para você? O que sobra para nós? Se alguém que nunca errou sofreu, eu que erro, é óbvio que eu tenho que sofrer também. E não é um pai punitivo. Eu nunca tive um castigo do meu pai de que ele pegou lá e me bateu assim. E eu perguntei para ele, para quê? Ele falou, não, deu vontade. A cinta estava tão bonita ali, então. Nunca ganhei uma cintada, para falar a verdade, viu? Nunca foi método de correção lá em casa. Mas sempre que teve uma punição, foi para aperfeiçoamento, para correção, para uma mudança de vida. Sempre foi para isso. Sempre foi para isso. E da mesma forma é para conosco. Então, nessa nova perspectiva que nós temos, nova perspectiva, desculpa, não. Nesse novo paradigma que nós temos de que sofrimento não é ruim, mas o sofrimento, na verdade, é bom. É bom. Porque nos purifica, porque nos tira de nossa zona de conforto, quebra os nossos pensamentos. O sofrimento é bom. Nós, como cristãos, vamos querer viver. Não correndo um atrás do outro dos problemas, porque ninguém aguenta viver dentro de problemas todo o tempo. Mas quando eles nos vierem, trazidos por Deus, nós vamos aproveitar do melhor deles. Então essa é a nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Uma nova vida que tem um novo alvo, o Senhor Jesus Cristo. Ele é nosso alvo, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele é o meu alvo principal, meu alvo primordial, o Senhor Jesus Cristo. Ela tem uma nova perspectiva, esse fim que está chegando, e por causa disso eu oro mais, eu amo mais, eu sirvo mais, eu acolho mais. E também ela tem esse novo paradigma de que o sofrimento não é ruim. O sofrimento não é ruim. O sofrimento é bom, ele é útil, ele tem proveito para nós. E nós podemos aprender através dos sofrimentos. Então calcule o preço, calcule o preço. Mas saiba que o preço que você tem que pagar é infinitamente menor do que o sofrimento que você tem que sofrer longe desse Cristo que tanto nos amou. Deus nos abençoe, vamos orar nesse momento. Deus, obrigado por tua palavra, obrigado por essa nova vida que nós temos em Jesus. Só por Jesus nós somos salvos, só por Jesus nós temos capacidade de viver uma nova vida em Cristo, só por Jesus nós temos esperança para o futuro. Esperança verdadeira, não uma esperança que se esvai, que se empoeira e logo some das nossas mãos. Pai, obrigado, porque o Senhor é um Deus incrível, incrível. Nos aperfeiçoa através das dificuldades, nos dá sabedoria para que nós possamos ter essa vida cada vez mais próxima do Senhor Jesus Cristo. E quão maravilhoso são as dificuldades e as provações que o Senhor coloca nas nossas vidas, porque elas nos fazem correr a Ti. Sem Ti nós não temos esperança alguma. Sem Ti nós não temos motivação de levantar, de fazer, de viver. Nós não temos, simplesmente não temos motivação. Não existe uma boa razão para viver. O mundo continua o mesmo sempre.
os problemas se multiplicam sempre, todo mundo tem falta de dinheiro, todo mundo fica doente, todo mundo passa por provações. É sempre a mesma coisa. Passa um ano, vem outro ano, sempre a mesma coisa. Mudam os nomes das doenças, mudam os nomes das crises, mas isso sempre se repete. Sempre se repete. Mas em Cristo há esperança verdadeira. Verdadeira. Que ultrapassa a vida. Que é para todos sempre. Paizinho, obrigado. Obrigado de verdade. E o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece o meu coração, assim como o de cada um. E cada um também conhece seu próprio coração, sabe se conhece a Ti verdadeiramente ou não. E é por isso que eu peço a Deus que o Espírito Santo possa agir mais uma vez nesses corações e que possam olhos ser abertos e possa haver novo nascimento aqui na Tua casa. Louvamos a Ti por tudo, no nome de Jesus. Amém.